Como ser igual a Cristo? Eu os cumprimento com a graça e a paz, e antes de entrar no tema propriamente dito, vale ressaltar o porquê desta série. Qual a razão, o motivo de tratar de um tema como esse? A razão é bem simples. No final de tudo, o que importará será semelhança ou dessemelhança com Jesus Cristo. Eu me dei conta, e creio pela mobilização do Espírito Santo, de que teologia não salva, conhecimento não salva, obras não salvam. Veja, eu sou pastor ordenado e a instituição que eu represento leva de 8 a 10 anos para ordenar um pastor. São 4 a 5 anos de ensino formal, uma faculdade reconhecida pelo MEC, que tem todos os parâmetros acadêmicos de uma faculdade convencional, mais 4 a 5 anos de prática, onde envolve avaliações, testes, provas e confirmação do chamado. Portanto, há uma caminhada, houve um trajeto até eu chegar aqui. Os livros que você está vendo atrás de mim não é um enfeite, não é um cenário, e os livros foram lidos, de maneira que a questão em xeque não é conhecimento, não é experiência, não é título acadêmico, nem credencial. Mas eu percebi que, a exemplo do que aconteceu com os fariseus, há a possibilidade e um risco muito grande de muitos de nós irem para o inferno com título, com conhecimento, com teologia, com tudo. Porque no final de tudo, o que valerá é se você buscou naquilo que lhe foi dado parecer-se com Jesus, ou se as suas práticas, os seus hábitos, o seu caráter são absolutamente egoístas, presunçosos e até mesmo satânicos, ou seja, completamente afastados do Evangelho e dessemelhantes com a pessoa de Jesus Cristo. Isso é o que mais importa. Nós buscarmos semelhança com Cristo naquilo que nos é dado é o que valerá no juízo final. E antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, curta, compartilhe, para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis. Porque verdadeiramente, ouça o que eu estou te dizendo, no final, o que vai valer a pena nessa caminhada cristã é nos tornarmos como Jesus Cristo, porque do resto, tudo é vaidade. E cada um de nós será medido por aquilo que nos foi concedido. Uma criança, ela terá como critério e parâmetros a mente de uma criança, o coração de uma criança e as oportunidades de uma criança. Um jovem, por semelhante modo. E o que dirá dos mestres? O que dirá daqueles que tinham conhecimento? O que dirá de mim? Perceba, Tiago ele até faz uma exortação, não tornei muito dentre vós mestres, porque haveremos de receber maior juízo. Quanto mais conhecimento, quanto mais oportunidades, quanto mais talentos se receberam, maior será o critério e o parâmetro de juízo. E isso, ao mesmo tempo que promove privilégios, nesse mundo, os privilégios são dados àqueles que mais conhecem. Porém, a responsabilidade é igualmente proporcional. Então, essa série de estudos, ela tem a ver com um quebrantamento pessoal profundo. Eu, que vos fala, quero buscar, através do Espírito, através da coparticipação na natureza divina, através da submissão, através da morte do eu, através de tudo aquilo que o Senhor tem nos colocado, eu quero buscar mais semelhança com a pessoa de Jesus Cristo. E eu sei que isso envolve dor, envolve a poda de Deus. Veja uma árvore sendo podada. Talvez se essa árvore tivesse boca, ela gritaria de dor dos seus galhos sendo cortados, de partes delas sendo arrancadas. Porém, esse processo é necessário para a sobrevivência da árvore, para que ela produza mais frutos, para que ela seja mais saudável. Por semelhante modo, esse processo de tornar-se semelhante a Cristo envolve uma morte do eu, envolve um processo de dor, um processo de perda. E, sem sombra de dúvida,
A morte do eu é uma exigência do Evangelho. Jesus dizendo àquele jovem rico: vá, venda tudo que tem, distribua aos pobres, então me siga. Essa exigência absurda, porque aos ouvidos carnais soa um completo absurdo, ela é um paradigma do Evangelho. O Evangelho exige tudo, exige a morte do eu, porque isso é algo muito importante de compreender. O primeiro nascimento jamais herdará o reino dos céus. Nicodemos se viu surpreso com a citação de Jesus Cristo quando Jesus mencionou que ele precisava nascer de novo. Ele se sentiu surpreendido pelo fato de Jesus simplesmente desconsiderar a sua posição como um príncipe na casa de Israel. Mas a realidade é que aquele homem, cheio de conhecimento, cheio de privilégios, tendo sido educado no melhor do que a nação judaica poderia oferecer, sendo um príncipe em Israel, tendo privilégios materiais, privilégios de conhecimento e todo tipo de coisa, aquela estrutura era impossibilitada de adentrar nas mansões celestiais, uma vez que o primeiro nascimento, ele garante habilitação para comer, beber, trabalhar, construir, destruir, edificar, fazer coisas, comprar, vender, mas ele inviabiliza a vida eterna. Eis a razão pela qual Jesus disse que, nos dias da vinda do Filho do Homem, ou seja, no seu retorno, uma geração praticamente inteira estaria vivendo segundo os parâmetros do primeiro nascimento. Estariam comendo, bebendo, casando-se, dando esse casamento, construindo, edificando, porém, eles estariam absortos, alheios à realidade do novo nascimento. Você percebe que não há como nós nos escondermos atrás do que quer que seja? Você percebe que cada ato, pensamento, o nosso caráter, ele é absolutamente patente aos olhos de Deus? Você consegue compreender que, diante do juízo do céu, não existe nenhuma espécie de modo de nos esquivarmos da realidade de que o nosso caráter será pesado na balança? Eu acredito que chegou a hora de nós tirarmos as máscaras. Chegou a hora de nós nos colocarmos diante do Senhor e fazer a breve e profunda pergunta: Senhor, o meu caráter parece com Jesus Cristo ou o meu caráter parece com qualquer outra coisa, inclusive Satanás? Porque se nós não formos confrontados hoje, cedo ou tarde seremos confrontados. Paulo escreveu: importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que nossas obras sejam julgadas, aquilo que nós fizemos com o corpo, aquilo que nós fizemos com nossa boca, nossas mãos, nossos olhos, nossos pensamentos. Então, eu entendo que nós chegamos a uma bifurcação na estrada. Justiça própria ou justiça de Cristo. Não tem meio termo. Nesta vida existem dois caminhos. Existem dois lados. O caminho estreito é o caminho do deserto, o caminho do Getsemane, o caminho da autonegação. O caminho largo é o caminho da justiça própria, o caminho de nós vivermos segundo as nossas próprias escolhas. Não há meio termo. Em todas as escrituras é sempre uma dualidade entre uma coisa e outra. E eu penso que chegou a hora de nós decidirmos. Chegou a hora de eu decidir. Porque naquele dia, eu repito, o que importará é semelhança com Cristo ou dessemelhança com Cristo. E a escolha é individual. Nos próximos vídeos, nós trataremos agora do como. Esse primeiro vídeo foi o porquê. Mas de imediato eu quero adiantar para ti. A humanidade de Cristo, ou seja, a sua encarnação, é o evento mais fantástico que jamais existiu em toda a história da humanidade. Não é à toa que para uma parcela significativa do mundo, dividiu a história. A humanidade de Cristo é tudo para mim e para você. E é a nossa mais elevada vocação.
nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Que Deus nos guarde e nos abençoe nessa caminhada. E que eu e você possamos verdadeiramente, baseado no poder que Deus nos oferece, sermos feitos filhos de Deus. Que Deus te abençoe.